E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver a diferença, né? A diferença não, mas nós vamos pensar um pouco sobre a força peso e sobre a força normal. Bom, antes de tudo, eu já vou começar escrevendo. Aqui, isso aqui é um asterisco muito mal feito. Já vou começar escrevendo. Força peso e força normal não são ação e reação. Uma não é reação da outra. Elas não formam um par de ação e reação. Muitas pessoas, quando elas estudam, pensam que são, mas não. Elas não são ação e reação. Por quê? É o que nós vamos ver. Então vamos pensar. Nós sabemos que para ser ação e reação tem que obedecer algumas regras. Isso é lá da terceira lei de Newton. Então, o que nós sabemos? As forças têm que ser da mesma natureza. Como assim? Espera aí que eu já vou explicar. Da mesma natureza, elas têm que ter mesma direção, sentidos opostos, elas têm que estar em corpos distintos. Essas forças têm que estar aplicadas em corpos distintos. Essas são algumas regras para que duas forças sejam par de ação e reação. E a gente vai ver como isso nem sempre acontece com peso normal. Por isso que não é ação e reação. Né? Então vamos lá. O que é a força-peso? A força-peso ela é uma interação com o campo gravitacional. Se você pensar que na gente é o campo gravitacional terrestre. Como assim? Bom, massa atrai massa. Isso é uma coisa que acontece na natureza. Massa atrai massa. Então a Terra atrai a gente. A gente também atrai a Terra. Só que a nossa massa é tão pequena comparada com a da Terra que nosso campo gravitacional é desprezível. Né? Só que a Terra ela é muito massiva. Então o campo gravitacional dela não é desprezível. É muito relevante. Então a Terra está puxando a gente, né, para baixo. A Terra puxa a gente para baixo. Por quê? Porque a Terra tem um campo gravitacional. Então, se algo tem uma massa, né, eu vou até escrever aqui, peso, nós sabemos que é massa vezes a seleção da gravidade, né, o campo gravitacional terrestre. Se algo tem massa e está num campo gravitacional, vai ocorrer a força-peso. Ou seja, é o corpo celeste no qual essa massa está, vai atrair essa massa para baixo. Né? Isso é a força-peso. É a Terra atraindo a gente para baixo. Imagina que você dá um pulo. Por que você volta para o chão? Porque a Terra te puxou para baixo. Agora, o que é a força normal? A força normal ela é uma interação com a superfície. Como assim uma interação com a superfície? Imagina que você tem aqui algum lugar, sei lá, o chão, uma mesa, sei lá. E aqui você tem um bloquinho. Esse bloquinho, por que ele tem a força-peso para cá? Né? Por que ele não afunda? Bom, se ele tivesse só essa força-peso, ele realmente afundaria, porque teria força resultante. Se ele não se mexe, ele fica em repouso, né? Então, é porque a força resultante é igual a zero. Então, para equilibrar o peso, nós temos aqui a força normal. E por isso que muitas pessoas acham que peso são ação e reação, por causa desse caso aqui. Mas nós vamos ver como esse é apenas um dos casos. E isso não faz com que seja ação e reação. Por quê? Vamos observar aqui os critérios que eu escrevi. Elas têm que ser da mesma natureza. Como assim? Se é de contato ou é de campo. Então, peraí. Já começou errado. A força-peso ela é uma força de campo. Por quê? Imagina que você pula. Você não está mais encostado na Terra, mas mesmo assim a Terra te puxa para baixo. Ou seja, não é necessário contato físico para que a força atue. Agora, já com a força normal, ela é uma força de contato. Por que é uma força de contato? Se não tem algo, se algo não está apoiado numa superfície, não tem força normal sobre ele. É só a força normal se tem um corpo apoiado em uma superfície. Por isso que normal é uma força de contato. Então o primeiro critério já não é. Já não é ação e reação por causa disso. Mas nós vamos ver os outros também. Né? Eu vou mostrar daqui a pouco por que a mesma direção e sentidos opostos nem sempre é obedecido. Né? Já vou mostrar. Vamos primeiro aqui para corpos distintos. Para ser ação e reação, a ação tem que estar num corpo e a reação tem que estar em outro. E isso não acontece. Por quê? Porque o peso está puxando o corpo para baixo e a normal está para cima no corpo. A normal e o peso estão no mesmo corpo. E isso não pode acontecer.
Um exemplo que é ação e reação. Por exemplo, você joga uma bolinha na parede. A bolinha faz uma força na parede e a parede faz uma força na bolinha. Então a bolinha volta. A ação está na parede, a reação está na bolinha. Estão em corpos distintos. Normal e peso não. A normal e o peso estão no mesmo corpo que você está considerando. Outro motivo pelo qual não é ação e reação. Agora, só uma curiosidade antes da gente ver esse último critério aqui. Onde está a reação do peso? A reação do peso está lá no centro da Terra, né? Se você quiser. Se nós estivermos falando da Terra. Porque a Terra está puxando o corpo para baixo. A reação vai ser o corpo puxar a Terra. Então a reação está lá na Terra. Né? Por que a Terra não vai para cima? Porque, como nós vimos, nossa massa é muito desprezível. E a reação da normal está na própria superfície. Então, a superfície, né, eu vou escrever aqui reação e ligar os dois. A superfície empurra o corpo, essa é a normal, e o corpo empurra a superfície. Então, a reação da normal está na superfície. Né? E nós vamos ver, por último caso aqui, caso de mesma direção em sentido oposto, como isso também não é obedecido. De novo, por que as pessoas acham que peso normal são reação e reação? Por causa desse exemplo aqui, que tem um peso para baixo, a normal para cima, então como o corpo não acelera, a gente fala que peso é igual ao normal. Mas esse é só um caso, nós vamos ver outros exemplos em que não são. Então vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo aqui. Esse daqui de cima. Onde está o peso? Bom, nós sabemos, peso aponta para baixo. Aqui está o peso. E a normal? Bom, normal a gente sabe, ela é perpendicular à superfície e é para fora da superfície. Então aqui está a normal. Não estão na mesma direção, peso normal nesse caso. Então a gente nem pensa em sentido. Aqui nós podemos ver como não tem nada a ver uma com a outra. Elas não são ação e reação. Outro exemplo. Esse daqui, vai. Esse daqui de baixo. O peso está para baixo. A gente sabe disso. Né? Vamos ver que de algum jeito você fez esse bloco e foi parado aqui numa parede. Onde está normal, normal está para cá. Perpendicular à superfície e para fora da superfície. Não são ação e reação, não estão na mesma direção. Peso normal. Outro exemplo, esse daqui. Peso está para baixo. E a normal? Onde está a normal? A normal também está para baixo. É para fora da superfície e perpendicular à superfície. Então, a normal e o peso estão com a mesma direção e com o mesmo sentido. E não pode estar com o mesmo sentido. Outro exemplo, né, para a gente finalizar aqui. Aqui é a superfície da Terra. Eu vou até escrever. Aqui é a Terra. Essa coisa redonda é a Terra. Aqui nós temos uma mesa e um bloquinho apoiado em cima da mesa. Vamos pensar no bloquinho, sobre o bloquinho. A força-peso do bloquinho está aqui, ó. A Terra está puxando o bloquinho. E onde está a normal? A normal está aqui, ó. Está saindo da superfície, né? Está saindo não, né? Mas eu vou desenhar assim para ficar claro. É a superfície aplicando no bloco. A gente pode ver que não tem nada a ver. Peso é interação corpo-terra. Normal é interação corpo-superfície. Elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. De novo, elas não são ação e reação. Porque não obedecem essa ação e reação. Não é porque nesse caso os módulos são iguais que a ação e reação. Né? Até nesse caso que parece que essa ação e reação não é, porque peso normal estão sobre o mesmo corpo. Né? Isso não pode acontecer para ser ação e reação. Então é isso. De novo, não se confunda. Não são ação e reação. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.